Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou a professora Abigail Maria da Silva. Como vocês viram no cronograma de hoje, nós vamos falar sobre dicas legais para o Enem. E para vocês, eu preparei o seguinte. Primeiro, gostaria de me apresentar. Eu sou psicóloga também, além de ser professora na Faculdade Novo Milênio. Ministro justamente as aulas sobre psicologia, em variados cursos, direito, estética, pedagogia, enfim. Também sou mestra em psicologia institucional. E com isso eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, não só as questões mais estruturantes do Enem, né, dicas sobre como fazer a prova, mas principalmente como a gente pode olhar para essa prova e para a realização desse exame de um modo um tanto mais psicológico, respeitoso, respeitando nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E acredito que isso faz parte também da nossa preparação para momentos muito importantes, como é a feitura da prova do Enem. Mas, assim, de pronto, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho coisas que vocês já sabem sobre o Enem, que ele se chama Exame Nacional de Ensino Médio, né? Foi criado em 98. Ele foi criado com o objetivo de estudar como que tem sido a formação do ensino básico público e privado escolar do Brasil. Então, ele é aplicado anualmente, sempre nos anos finais do ensino regular básico. E, a partir disso, as estruturas governamentais propõem propostas de políticas públicas voltadas para a área do ensino e da educação. Por conta disso, ao longo da vida do Enem, ele foi sendo utilizado até mesmo não só como uma ferramenta de avaliação do ensino básico no nosso país, mas também como um critério de seleção para o ensino superior, tanto para faculdades públicas quanto para faculdades. E por conta disso, durante essa trajetória do Enem, ele acabou se tornando uma prova muito importante. E agora a gente vê, né, cursinhos preparatórios para o Enem, a gente vê também não só os preparatórios no ensino regular básico, ensino médio, ensino fundamental, mas também vemos em instituições superiores também permitindo esse preparatório para o Enem, para esse exame. E a gente vê cada caso de pessoas chegando em cima da hora e tal. Enfim, o Enem se tornou um fato muito importante no nosso país, de ser realizado, de ser feito, e a cada ano a gente tem olhado para esse exame de modo mais criterioso, mais rígido, deixando de ser só uma prova, não é uma prova qualquer. Só que nesse ano, ele está sendo um ano muito atípico, né? A gente viu que ele foi adiado este ano, no dia 9 de julho, foi noticiado, mas no dia 8 ele saiu como anúncio oficial do Ministério da Educação do nosso país. Ele foi adiado, nós não sabemos ainda quando que será feito o Enem, e isso é uma informação muito importante para a gente que está aqui se preparando para essa prova, para esse exame que tem uma carga muito importante em nossas vidas. Mas ele foi adiado justamente por causa da pandemia. Estou falando aqui coisas que vocês já sabem, eu sei disso, mas é importante frisar, porque é a partir disso que a minha fala vai ser feita aqui hoje, baseado nesse adiamento da nossa prova desse ano. É uma situação extremamente épica, memorável, né, no nosso país, esse adiamento da prova. Já tiveram outras situações de vazamento de questões da prova, roubaram a prova, já teve tantas coisas, né, que esse exame passou durante a existência dele, o Enem, que não é, mas vai ser mais um feito memorável, o adiamento dessa prova. Então, assim, o objetivo do adiamento, segundo o MEC, foi para que pessoas não fossem prejudicadas, né? Alguns inscritos não fossem prejudicados se eles se mantivessem na realização por conta da pandemia, né? Questão de localidade, luto também, isso também foi uma questão envolvida. A gente está tendo muitas perdas, né? Muitas mortes por conta do coronavírus. E isso mexe, obviamente, com o concorrente.
Então, isso muda tudo o nosso ano de aplicação da prova. E aí, o que esse adiamento implica em nós, inscritos? Eu vou me colocar junto com vocês, eu não quero falar só de uma maneira assim, de fora, como a professora Abigail, distante dessa realidade, mas eu gostaria também de colocar como uma inscrita na prova do Enem, porque eu preparei essa fala também pensando assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse se inscrito na prova do Enem este ano, como que eu me sentiria? Então, também trago aqui um pouquinho dos meus julgamentos, sabe? Eu sei que a gente ouve que psicólogo não julga. Psicólogo julga, tá, pessoal? Psicólogo julga bastante até. Mas não no sentido de um julgamento que vem lapidar a gente para fazer a gente ser conforme aquela caixinha. Mas é um julgamento que vem com amor, que vem com vontade de expressão, que vem com vontade de acolher quem é o outro. Então, numa vontade de acolher quem são vocês, eu estou também me colocando quem sou eu, né, enquanto inscrita da prova do Enem. Então, é mais ou menos assim que funciona um pouquinho a nossa pegada psicológica da conversa de hoje, tá? Sobre as nossas dicas para fazer o Enem. Aí eu coloquei aqui alguns pontos sobre as implicações do adiamento da prova este ano, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como que eu me senti quando pensei assim, nossa, sou uma inscrita e foi adiado o Enem. Eu me senti assim com mais tempo para me preparar. Eu me senti também com mais tempo para ficar um pouco mais puta e mais ansiosa com toda essa situação de, meu Deus, mais um. Agora eu tenho mais tempo para me preparar para o Enem e mais tempo para eu continuar estressada com vou fazer Enem, né? Porque o aluno inscrito para fazer Enem, que eu também já fui uma delas, também sente a necessidade de passar logo por isso para vir outra fase da vida, né? Chega, vamos esgotar um pouquinho, vamos para a próxima etapa da vida, né? Tô cansada de ser aluno, tô cansada de ser concorrente o tempo todo. Queria entrar logo e repousar. Às vezes a gente tem essa vontade. Não digo só de mim, mas digo de outros colegas que concorreram comigo também na época que eu fiz Enem. Uma outra implicação que eu senti foi de que eu também seria mais cobrada das pessoas ao meu redor. Meus pais, meus amigos, meus professores que têm expectativas em mim. Então, esse tempo que está sendo dado por conta do adiamento da prova, também é mais tempo de cobrança das pessoas em cima de mim, que falei que vou tentar engenharia, vou tentar cursos mais concorridos, né? Engenharia, medicina e direito, são os principais. Mas os outros também, né? Fisioterapia, enfermagem, enfim, gente, todos os cursos de ensino superior, independente daquele que a gente aplica, né? Vontade de se inscrever, as pessoas que estão participando desse momento com a gente nos cobram de alguma forma. Pode ser uma cobrança velada, pode ser até uma cobrança carinhosa, mas é uma cobrança, né? Então não deixa de ser uma cobrança. Então, esse adiamento da prova também me deu mais tempo para me sentir cobrada do outro. Isso são algumas implicações que eu estou elencando aqui, se eu fosse uma inscrita, tá? Também senti aqui que uma outra implicação seria que eu também estaria me pressionando ainda mais novamente comigo. Calma, já é uma pressão fazer uma prova. Uma prova, você está sendo avaliado, não é algo tranquilo, você está sendo avaliado. Ninguém gosta de ser avaliado. Provoca tensão. E pelo fato em si da própria avaliação provocar tensão, ainda tem eu me pressionando a me sair bem nessa avaliação, a tirar uma nota boa, a tirar uma nota suficiente para entrar numa instituição de ensino superior. Então, além da cobrança alheia, também tem a cobrança de mim mesmo por mais tempo, por conta desse adiamento da prova. Então, essa é uma outra implicação que eu coloco, né? Uma autocobrança e uma autopressão por mais tempo ainda por conta desse adiamento. Uma outra implicação que eu coloco, enquanto inscrita no exame de Enem, é que vão surgir ainda mais variadas especulações sobre os valores da nota de corte dos cursos mais concorridos. E isso também gera tensionamento, isso também gera estresse. E por conta disso, isso provoca várias vontades de até mesmo mudar o curso que eu escolhi para poder submeter e concorrer com a nota do Enem que eu vou fazer. Então, essas especulações que agora crescem, que antes era uma especulação, olha, baseado no ano passado, as notas para os cursos tais, teve esse valor como nota de corte. Agora, esse ano provavelmente vai se manter, mas com a pandemia, a gente tem uma quebra nisso.
agora, com o adiamento da prova, a gente ainda tem uma noção de que as pessoas têm mais tempo para estudar, então a nota de corte pode aumentar muito, então pode ser mais difícil tentar alguns cursos, aí você vai querer mudar de curso. Olha que dor de cabeça, que também é uma implicação produzida pelo adiamento da prova. Então, eu coloquei esses pontos principais, que eu julguei como principais, enquanto inscrita no exame de Enem. Quais dicas eu daria para vocês, baseado na aplicação do Enem esse ano? Quais dicas eu daria para vocês que estão me assistindo, que estão concorrendo a bolsas, estão concorrendo a... Como posso falar? Esqueci a palavra. Concorrendo a vagas em instituições públicas, concorrendo à Bolsa do FIES, né, para poder entrar em instituições privadas. Enfim, como que vocês... Que dicas eu daria para vocês, olhando para esse panorama que a gente está vendo, situação Enem, pandemia, Covid? A primeira pergunta que eu faço é: vale a pena esses pontos, essas implicações que eu estou listando aqui para vocês, com relação ao adiamento do Enem? Vale a pena a gente ter mais tempo para a gente se preparar de um modo que a gente fique ainda mais ansioso, ainda mais aceitando a cobrança alheia, ainda mais aceitando a nossa autocobrança, ainda mais ouvindo variadas especulações sobre as notas de corte. É óbvio que é importante a gente cuidar disso, porque nós somos concorrentes, né? Ser concorrente numa competição é tentar alinhar as variáveis, né? Cuidar de cada pontinho da competição que você possa controlar, poder gerir isso para você ganhar essa vaga, né? Ganhar essa corrida. Mas há um ponto que a gente se esquece da competição, que é cuidar de nós mesmos. Cuidar daquilo que não dá para controlar de um modo tão controlável quanto é o número de questões que a gente consegue acertar em um determinado tempo, que é controlar da mente e do espírito. Então, quando eu faço essa pergunta, vale a pena a gente consumir essas implicações que eu estou listando aqui, geradas pelo adiamento da prova? Porque esse vale a pena que eu pergunto, toca justamente se a gente está cuidando direito da nossa parte mental e espiritual, que também faz parte dessa competição. Não vou nem falar sobre competição no sentido assim, qual é a minha perspectiva no tocante à competição, mas eu quero falar para vocês de humana para humana. Agora, a gente precisa sair do lugar de concorrentes, do lugar de inscritos e olhar agora no lugar de seres humanos. A gente já está sendo abalado por mortes o tempo inteiro, todos os dias no noticiário. Alguns de nós até desligamos a TV para não ter mais que ficar olhando para isso. Mas é morte no nosso país, morte em outros países do mundo, por conta dessa pandemia. Às vezes nem por corona, mas às vezes por infarto, às vezes por uma rinite. Tá tendo morte, galera. Já é estressante isso. Já é estressante álcool em gel em todo canto do nosso corpo, tem que passar o tempo todo. Se você é daqueles que não passa, é estressante você ver as pessoas passando o tempo todo, você olhando assim, gente, para que esse povo tá desesperado desse jeito? Também causa estresse, até naqueles que não estão estressados, percebe? Nós temos finanças abaladas, aqueles que não se abalaram ainda estão de boa, mas estão vendo uma realidade bem caótica na nossa economia, então afetou economicamente todo mundo de alguma forma, para o bem ou para o mal afetou. Nós estamos vendo as nossas fronteiras fechadas, nós estamos vendo churrascos clandestinos. Se você é aquele que faz churrasco clandestino, poxa, você não pode postar direito nem sua foto no churrasco. Se você é aquele que não está indo para o churrasco, está perdendo o churrasco, tá vendo? Está estressando todo mundo. A gente vê fila quilométrica no caixa para pegar auxílio, para poder tirar FGTS, e tudo isso já é estressante o suficiente, fruto da pandemia, fruto do Covid. E o Enem não seria diferente, né? Com a prova do Enem não seria diferente a gente sentir alguma implicação negativa com relação à feitura dele, se ele se mantivesse, e principalmente com o adiamento, que é a nossa realidade hoje. Mas o que eu trago para vocês como proposta? Se já tem tanta coisa para a gente se estressar, para a gente sobrecarregar a nossa mente enquanto concorrentes, vamos olhar agora para a situação com um pouquinho mais de leveza. Olhar um pouquinho para esse adiamento da prova do Enem desse ano, com uma leveza que eu dou 3 passos. O passo 1 é a gente aceitar que foi adiada a prova do Enem.
E eu não estou falando isso só para você que não está aceitando, que está puto, que está estressado, que não gostou que a prova fosse adiada. Eu falo também para você que está achando super bom, que, nossa, que ótimo que foi adiado, estava precisando muito desse tempo a mais para estudar. Falo também para você, falo para todos vocês que, de alguma forma, estão recebendo a notícia de a prova foi adiada e isso incide na minha vida. Se incide na sua vida, a gente precisa entender que ela foi adiada. Vamos aceitar? Passo 1, a aceitação. Enquanto a gente se estressar ou enquanto a gente se alegrar demais, a gente não se move. A gente ou só lamenta ou só dá gargalhada. E a gente não produz alguma coisa. A ideia é olhar com leveza e produzir alguma coisa. O segundo passo, então, logo depois que a gente aceita a prova foi adiada, a gente passa agora para o passo 2, que é sentir o que a gente está sentindo. Se você está lamentando, como é lamentar? Está sentindo o que nesse lamento? Aceitei que a prova foi adiada. Como eu estou com esse adiamento da prova? Eu estou puto, eu estou nervoso, eu estou estressado, eu estou muito alegre, eu estou contente, eu estou plena, graças a Deus, que ótimo. Falar isso e dar um pouco de chão para isso, que na minha opinião seria registrar como você está se sentindo, por áudio, por vídeo, fazer um diário, não sei, mas registrar o que você está sentindo com relação à questão da prova ter sido adiada, isso é importante porque faz com que a gente consiga olhar ao redor e para nós mesmos de um modo que a gente consiga entender se essa prova é a nossa vida, se essa prova é só mais uma prova. A gente consegue sentir quem é que está fazendo mais pressão: meus pais, meus professores, eu mesma, meus amigos, a empresa que está me obrigando a fazer esse Enem para eu fazer um curso superior. É nesse momento que a gente consegue olhar com um pouco mais de claridade para a situação que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas principalmente por Enem foi adiado. Então, na hora que a gente começa a se conectar com o que a gente está sentindo, a gente começa a perceber quais são os pontos que de fato estão nos instigando a ficar ainda mais doentes, ainda mais nervosos, ainda mais agitados e piorando todo o nosso estudo, nesse tempo a mais que a gente temos para estudar. Nós temos para estudar. E o terceiro e último passo que eu deixo para vocês, logo depois de vocês poderem registrar e entender assim como você se sente e como tudo é provocado em você, vocês partem para o terceiro passo, que é sentir quais são as suas seguranças mínimas. O que você precisa sentir, o que você precisa fazer ou ter para que o próximo passo seja dado. E esse próximo passo, você vai saber qual é, baseado naquilo que você vai estar sentindo logo depois que você aceitou que o Enem foi adiado, sabe? Deixo para vocês esses 3 passos. Agradeço muito essa oportunidade de poder expor um pouquinho do elemento mental e espiritual que a gente às vezes deixa de lado na hora da gente produzir submeter algum concurso, alguma prova, algum exame que é um exame de competição, né? Mas assim, muito obrigada, queridos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Sigam esses 3 passos. Espero que ajude vocês de alguma forma. Entrem em contato comigo se vocês precisarem. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo chat também. E a gente se vê no nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias, se não me engano. Vamos falar sobre competências e habilidades e também sobre como que o ensino superior se organiza, tá bom? Vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, quando eu encontrar com vocês, daqui a 15 dias. Obrigada mais uma vez.